E aí, pessoal, vamos começar a revisão teórica do experimento 4. No experimento 4 a gente fez algumas análises relacionadas à espectroscopia. Mas para a gente entender como é que esse fenômeno acontece, a gente precisa começar falando um pouquinho da emissão de radiação. A gente tem nessa figura aqui um recipiente fechado e com diversas partículas se movimentando de forma desordenada. Essas setinhas vermelhas aqui, elas indicam a direção para a minha partícula vai. Nesse movimento desordenado, nesse recipiente com alta entropia, várias colisões vão acontecer entre essas moléculas que estão dentro desse recipiente. Quando essa colisão acontece, a gente vai ter um aumento de energia, né? Derivado já da colisão. E esse aumento de energia faz com que transições eletrônicas existam, passem a ocorrer. Aqui, se a gente pegar esse elétron, aqui eu coloquei só um esquemático do átomo de Bohr só para poder ilustrar o pensamento mesmo. Se a gente tem um elétron em uma determinada camada e acontece uma colisão, ele pode realizar uma transição eletrônica para um estado mais excitado. E por aí vai. Essas transições eletrônicas elas vão depender bastante da energia gerada a partir dessa colisão. Então ele poderia também vir para essa camada aqui, dependendo do nível de energia que ele tem. Que a gente parte do princípio da quantização da energia, né? Essas transições eletrônicas vão acontecer. Agora tem um detalhe. O elétron ele não vai conseguir ficar o tempo todo numa região aqui de maior energia. Porque quanto maior a energia associada, eu vou ter uma menor estabilidade. Então, com o passar do tempo, esse elétron ele vai tentar voltar para um estado de menor energia, porque a natureza sempre tende à estabilidade. Só que quando ele realiza essa transição eletrônica para um estado de menor energia, ele emite luz, é radiação. Ele faz essa emissão de radiação emitindo a energia na forma de constante de Planck vezes a frequência, ou Hc sobre lambda. E a luz que ele vai emitir, essa radiação, ela vai ter essa frequência e esse comprimento de onda. E assim ele consegue dispersar essa energia. A partir desse princípio que a gente comentou agora, de emissão de energia, quando tem essa transição eletrônica, a gente pode falar sobre os espectros atômicos. Só que o que é o espectro atômico? Você tem uma matéria quente e densa, ela está sofrendo essa excitação de energia aqui, você está elevando a energia desse meio, as colisões estão acontecendo e esse fenômeno que a gente discutiu vai aparecer. Aí a gente vai ter aqui, de forma generalizada, uma emissão de energia e aqui eu vou encontrar um dispersador. Só que o que é esse dispersador aqui? Lá no laboratório a gente usa como dispersador o prisma e a gente usa também uma rede de difração. De difração. Para que a gente usa esse dispersador? Para acontecer bem intuitivo, né? Acontecer o fenômeno da dispersão da luz. Vamos imaginar o caso do prisma aqui. Isso a gente já discutiu em outro vídeo, mas só para reforçar, vamos discutir de novo. Vai vir um raio aqui, só que cada luz aqui, a azul, a vermelha, azul, vermelha, verde, elas vão ter um comprimento FA, FV diferente. E o que é que isso vai importar? Porque quando ela vem aqui para o prisma, que ela passa por um meio de densidade diferente, vai acontecer a refração. E cada comprimento de luz aqui vai ir no seu caminhozinho levemente diferente. E assim a gente consegue ver
um espectro. Nesse caso aqui, a gente vê um espectro contínuo, mas se tivesse um gás dentro dessa lâmpada, aqui a gente botou um gás quente, e esse gás quente vai sofrer a mesma excitação, a gente vai ter uma emissão de luz característica desse gás. Aqui o preto é a ausência, né? A ausência de luz. E cada linhazinha dessa aqui é um tipo de radiação que está sendo emitida pelo gás. Aqui são duas, né? É porque está muito perto. E isso aqui é característico de cada elementozinho, de cada gás. Então pode servir como uma espécie de DNA ou impressão digital do meu gás. Se o gás ele tivesse frio, absorvendo energia, aqui ele está emitindo, né? Ele está emitindo. Se fosse um gás, esse mesmo gás frio, e ele estivesse passando por essa energia estivesse acontecendo no meio que ele está, a gente ia ter um efeito complementar. Que é exatamente o oposto. Seria o espectro de absorção. Se você reparar, é exatamente no ponto do espectro de emissão, eu vou ter as linhas escuras aqui, que é justamente o complementar do meu efeito. Analisando um pouco aqui o elemento mais simples que a gente tem, o espectro de hidrogênio, esse cara aqui, ó, Heidelberg, ele desenvolveu essa equação para poder caracterizar os comprimentos de onda. Passando bem brevemente aqui, a gente tem RH como a constante de Heidelberg, que é esse número 1,097 metro menos 1, e a gente tem 1 sobre m quadrado baixo, m quadrado alto, são valores inteiros, e eles representam níveis de energia, tá? Que vai depender de onde o estágio que tá. A gente já falar de transição, isso vai ficar mais claro. E aqui eu coloquei o espectro aqui do hidrogênio de absorção e de emissão, que é o DNA aqui do nosso elemento em questão, né? Essa formulazinha aqui, essa equação, ela vai servir para o hidrogênio, porque ele é um elemento bem simples, mas se a gente fosse passar para outros elementos, como o hélio, que já não é um átomo tão maior, mas já vai ficando cada vez mais complicado, porque essas análises são bem difíceis. Passando aqui para o último ponto que eu vou falar hoje, a gente tem as transições. Que aqui que está o que eu estava falando lá do MA e MB, que é M alto e M baixo, aqui dessa equação. São estados de energia alto e baixo, né? Níveis de energia ou estados, tanto faz. Aqui, quando o elétron faz essa transição, ele vai seguir aquela regra lá da emissão de energia. Aqui ele está indo de um estado mais alto para um estado mais baixo. Como a gente já falou, aqui vai acontecer uma emissão de energia na forma de radiação. Radiação, luz. E essa radiação aqui, ela vai seguir esse equacionamento aqui, ó, de E igual a HF. Ou é 0mb2 menos é 0ma2, no caso do hidrogênio, né? E essa frequência aqui, ela vai caracterizar as linhas que a gente vê lá no espectro de emissão aqui, ó. Aqui eu tenho uma frequência, aqui eu tenho outra frequência, aqui a gente vê que é o espectro do visível, né, de 400 a 700. E aqui o vermelho está em 656. Que é uma transição do nível M alto, que ele chamou de N igual a 3, para um M baixo, N igual a 2. Mas como é que a gente consegue uma luz assim bem diferente, assim como o ciano? Porque a gente sabe que tem o esquema lá de azul, vermelho e verde, né? Que é aquele esquema lá do RGB, que os computadores usam para poder
criar diferentes composições, porque se a gente for juntando essas três cores aqui, a gente vai conseguir outras, né? A gente pode, sei lá, sair daqui e encontrar, sei lá, um roxo e por aí vai. E daí que tá. Quando a gente tem aquele gás lá cheio de pontinhos aqui dentro lá do recipiente e a gente tá excitando esse recipiente com, não sei, uma chama. No caso aqui a gente colocou uma tensão elétrica, né? Vou já falar dessa foto. E aqui a gente está testando, diferentes elétrons estão fazendo a transição. A gente pode ter uma porcentagem de, sei lá, 20% fazendo essa transição e outros 40% fazendo essa, outros 30% fazendo uma outra transição aqui. E cada um desses aqui vai fazer a sua própria emissão. Vai ser uma emissão aqui, uma emissão aqui. A composição dessas emissões de diferentes linhas, para o nosso olho vai chegar como um roxo, um rosa, um vermelho, um ciano, dependendo dessas composições. Então a gente tem, não é que todos os elétrons vão fazer uma transição de uma camada para outra, mas a gente pode ter várias pequenas transições aqui até a gente completar todo o nosso pessoal. Aqui é óbvio que o Matheus vai poder falar isso aqui com mais propriedade, porque ele preparou os slides lá para poder explicar direitinho, mas aqui é só para a gente fazer um pequeno spoiler do próximo vídeo. Esse aqui é o nosso elemento de dispersão, né? Que é a nossa rede de difração. A gente também usou um prisma, vai ter uma foto lá. Aqui a gente tem o mercúrio Hg excitado em uma tensão de 5 kV entre esses dois terminais. E aí a gente vai enxergar a luz através dessa luneta aqui com a lente para poder enxergar as linhas do espectro de emissão, né? A gente está excitando o gás dentro dessa ampola e usando o elemento aqui de dispersão para a gente conseguir enxergar diferentes linhas. Vamos ver aqui brevemente um videozinho que eu fiz para a gente enxergar tá passando aqui pelo mercúrio excitado na tensão, né? E aqui a gente já vê as linhas do espectro de emissão. A gente tem um roxo, um amarelo, um verde. Se eu tivesse feito para o outro lado, a gente também ia enxergar essas três composições aqui, e numa mesma distância. E é isso, pessoal, era o que eu tinha para falar hoje de revisão teórica.